Boa tarde. Esperamos que dentro de alguns minutos nossos irmãos possam estar acessando a página e assim possamos fazer a nossa live, acompanhados por aqueles companheiros que estiverem com essa condição. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nessas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiadamente com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmensuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmos. Então, esqueça de si mesmo e pense nos outros, e achará a felicidade. Na tarde de hoje, com as bênçãos de Deus, com o apoio do Cristo e dos amigos espirituais, começamos o nosso estudo. Que assim seja. Bem, o estudo de hoje, ele é do capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo e tem o título de A Indissolubilidade do Casamento. Não separeis o que Deus juntou. Mas nós queremos falar um pouco sobre casamento, divórcio e afetividade. Assuntos que estão presos, inevitavelmente, também as questões que falam sobre família. Então, vamos aqui começar lembrando que há um preceito bíblico, uma citação bíblica, falando sobre a união dos seres para o casamento, que é muito recitado nos casamentos, principalmente evangélicos, que diz que o homem deixará a casa de seus pais e se unirá à sua mulher, e ambos formarão uma só carne. Boa tarde, Luiz. Isso é muito bom, né? Isso é conforme a lei. Então, nós aqui estamos verificando aspectos do casamento. Qual é a visão espírita do casamento? A vida após o casamento? Bem, o casamento na visão espírita é um grande avanço para a constituição da família e do estreitamento dos laços afetivos e morais. Seja pelos laços da lei, um contrato social, seja por meio da cerimônia religiosa formalizada, o casamento se faz para as demais pessoas. Na lei divina, o casamento é da união livre dos sexos, para os fins de reprodução e manutenção da espécie, e atingindo a espécie humana, ali cabe desenvolver a lei de justiça, amor e caridade, com a formação do lar, com a chegada dos seus afetos e desafetos e novos parceiros pela prole, pela família que se junta. Então, nós vimos que o casamento sofre, devido ao tempo e às sociedades humanas, várias modificações.
Em países existe um casamento que não permite que ele seja declarado verdadeiro sem a formalização religiosa. E de um tempo para frente da humanidade, os homens revestidos de uma investidura, até fui redundante aí, revestidos de uma posição moral religiosa, passaram a ser aqueles que tinham diante da sociedade poder de unir através do casamento, fora a lei e seus juízes. Mas, na verdade, anteriormente, a condição moral era a única suficiente. Então, nas mais primitivas sociedades, os mais velhos, aqueles que eram condutores, pajés, xamãs, orientadores, né, com diversos nomes, eles tinham como chefe a autoridade para fazer com que o casamento existisse. Então, depois de um tempo, os religiosos tomaram essa feição e a doutrina espírita, por não adotar nenhuma cerimônia material, não formaliza casamento, mas não impede que os que o queiram busquem na condição de pessoas, valeu Hélida, o casamento em religião diferente, ou fazer uma prece e uma reunião particular, né, para comemorar com os amigos, já que é uma festa, né, Eunice? Então a gente vê que isso nos atinge, nos envolve. Mas depois que evoluímos um pouco e saímos da nossa condição inferior, né, Simone? Evoluímos. Os homens têm que pensar que casar não é simplesmente para o efeito de procriação e manutenção da espécie, nem muito menos para viver das relações afetivas, né? No campo da sexualidade. Há alguma coisa a mais. E essa alguma coisa a mais são as questões dos laços morais. Antes de reencarnarmos, todos nós lembramos que formávamos famílias. Ao vivo é assim. Famílias espirituais. Né? E essas famílias não eram formadas pela carne. Elas eram formadas por princípios espirituais. Talvez alguns não tão bons, né? Como afinidade por paixões. Mas os espíritos se unem assim. Mas para colocar em prática aquilo que eles sentem e vivenciar, eles encarnam. E aí nós encontramos, né, as famílias humanas. Chegamos para cá e somos unidos. Primeiro, pela atração universal, o magnetismo animal, que atinge a todos, inclusive os homens, seres humanos, que é a questão sexual. Então, quando há atração, o feio é bonito. Por algum tempo, né? Depois fica feio mesmo. Mas também há as atrações das paixões. É um bom partido. É o golpe da barriga. Aquela gata vale a pena disputar se eu ganhar ela. Então, são vários os motivos. Mas o casamento só se mantém, na verdade,
quando existe um componente de ordem divina também, que a gente só vai descobrir à frente. Amadurecidos espiritualmente e na nossa encarnação com a vivência, que é o amor. Bem, falar do amor. Essa noite, por não conseguir dormir, assisti um filme. Filme muito interessante. Um amor de estimação. De estimação. Contava a história de dois velhinhos que moravam no mesmo apartamento, no mesmo prédio, em apartamentos diferentes, e que o senhor começou a observar com carinho a senhora que morava no prédio. E não tinha coragem de se aproximar dela. Era um homem muito tímido. E a velhinha, também sozinha, não se declarava. Parecia diferente dele, mais alegre, mais expansiva. Mas era só. E ela resolve criar uma tartaruga para ser feliz. E ele, numa mirabolante ideia de fazê-la feliz, senti-la feliz, compra diversas tartarugas e vai trocando as tartarugas à medida que passam os dias, para que pareçam que elas estão crescendo, porque aquilo levaria a sua amada platônica, à distância, à felicidade. E é tão interessante que o filme se desenrola, e aí a gente observa que a velhinha fazia a mesma coisa com ele, porque o via muito tímido. Então procurava se encontrar com ele no elevador para animá-lo, para ver se tirava ele daquela vida restrita ao apartamento. E eles aproveitariam assim o tempo, e o afeto um do outro. Uma grande demonstração de amor, É muito interessante. O amor também une outros dois personagens de filme, que foram citados pela Tatiana essa semana, no filme E Se Fosse Verdade, em que um rapaz aluga um apartamento e lá o espírito da moradora se manifesta. Vai para a luz, Elizabeth. E aí se desenrola uma série de casos, de situações, até que eles descobrem que eles iam se conhecer, se enamorar, para talvez manterem um relacionamento afetivo. É a lei de atração. Aquilo que explica, muitas vezes a gente encontrar a pessoa que a gente convive, que a gente ama, de condição social, local, totalmente diferente do nosso. E algumas pessoas, às vezes, com as quais a gente cruzou diversas vezes durante a vida e, em um determinado momento, tem compromissos reencarnatórios com ela. Mas, como eu disse, só o amor entretém e mantém essas relações. Porque as questões do sexo são todas elas destinadas a um período da vida. As paixões também são ilusórias, porque se prendem à carne. E só mesmo a afetividade vai ser mantida, vai ser permanente. Mas isso nós só vamos descobrir com a vivência, com o passar do tempo. Eu, nas minhas atividades do hospital, atendi diversos casos estranhos, mas eu me recordei de um que, pela sua característica particular, eu quis relembrar. Numa madrugada, eu atendi uma senhora de uns 70 anos,
para fazer radiografias de tórax e abdômen no Hospital da Posse. E a pesquisa era de corpos estranhos, ou seja, eu tinha que radiografar ela para encontrar se ela havia aspirado pulmão ou ingerido estômago, coisas estranhas. E essa senhora, ela estava sofrendo de uma doença neurológica e ela passara a engolir objetos. Ela tinha no estômago diversas coisas engolidas. Ela engolia tudo que cabia na boca e tudo aquilo que, cabendo na boca, a família se descuidasse. Então ela tinha pulseiras, grampos de cabelo, o próprio cabelo que ela arrancava. E, por incrível que pareça, no estômago um relógio de pulso. Sentado na recepção, tinha um senhor com aparência assim de bastante amargura, esposo dela, e 2 rapazes, os filhos. Homens já feitos, né? Possivelmente com suas famílias, mas ali acompanhando o pai. Eu fiz algumas perguntas sobre os motivos de estar ali, para até facilitar os exames que eu ia fazer, complementar os exames, que essa é a função de quem quer servir, fazer o melhor possível, não se prender simplesmente ao que é prescrito pelo médico e dito como suficiente, dar ao médico e ao paciente melhores condições de análise. E num determinado momento eu voltei para ele e falei, realmente tem algumas coisas, né, que ela engoliu, é triste, né? Aí ele falou assim, é muito triste, porque nós somos casados, e aí ele colocou lá a quantidade de anos, há mais de 40 anos. Temos nossos filhos, sofremos muito nessa existência, dificuldades imensas, mas sempre fomos companheiros um do outro. Ela era uma mulher decidida, robusta, forte, sempre me amparou, mas agora está muito doente. E algumas pessoas, moço, dizem que eu deveria internar ela e deixá-la internada num lugar para louco, distante, e esquecer. E aí ele fez uma revelação maravilhosa. Como é que eu posso deixar de lado quem me amou a vida inteira e que é o amor da minha vida? Bem, não tem como. Amor a gente não abandona, né? Se o amor existe, e como diz o ditado antigo, você comeu a carne, agora tem que roer os ossos. Na minha família é diferente, né? Aqui em casa a gente rói a banha porque ninguém emagreceu aqui. Mas é importante isso. Se a gente fosse casar com alguém para conviver, só para viver as delícias do mundo, é melhor ficar solteiro. Você vai conviver com um outro ser diferente, que tem evolução diferente, propósitos também diferentes. Mas os dois têm que encontrar propósitos morais semelhantes. É isso que faz evoluir. É isso que traz felicidade. E aí, nessa hora, por mais difícil que nos seja, nós temos que fazer o outro feliz. E não simplesmente querer ser feliz ao lado do outro.
Algumas pessoas não conseguem essa consonância, né? De amar e ser amado. Infelizmente, ela percebe num determinado momento em que ela ama, mas não tem nem o amor e muito menos o respeito da outra. E aí começa a se tornar infeliz. E nessa hora acontecem as desvinculações, né? As separações. Mas quem disse que todas as uniões do mundo, da Terra, têm que ser simpáticas? Esquecemos que estamos num planeta que agora está entrando no ciclo da regeneração. Nós somos de expiações e provas. Nós somos, em geral, muito mais inimigos de si mesmos e dos outros que amigos. O que não pode acontecer é que, diante da doutrina maravilhosa que abraçamos, nos tornemos divergentes ao ponto de não convivermos porque eu penso diferente. Deixa o outro pensar como ele quer e aceite o pensamento que é o seu. Desde que a gente não faça mal a ninguém, vamos ser diferentes. Os espíritos superiores e os espíritos puros mantêm sua individualidade, embora esqueçam completamente a personalidade que eles animam. Passam a ser ministros de Deus, o que é mais importante. Fazem o bem em nome do Pai. Mas cada um continua sendo ele mesmo, porque senão deixaria de existir. Aqui tem uma coisa que a gente não consegue alcançar. No casamento é a mesma coisa. Há de se respeitar as individualidades e há de se modificar alguns hábitos em bem do próximo, em bem do outro. E isso tem que ser aprendido. Sinceridade é muito importante, carinho também. E inclusive uma dose de paciência que é muito grande, né? Que eu não falo por mim, porque a minha é pequena, mas para a qual todos nós temos necessidade de também sermos colocados. Mas se vem a desvinculação, o que fazer? Ficar brigando? Ficar agarrado no outro, sofrendo? Não, não. Na época de Moisés, já haviam criado um documento que era uma carta de repúdio ou de divórcio para o homem despedir a mulher pega em adultério. É evidente que a mulher pega em adultério nunca está sozinha, mas, infelizmente, é assim que a sociedade ainda coloca nesse contexto, né? Tanto que as mulheres, quando encontram, em geral, o marido com outra mulher, batem na mulher e não no safado do marido. Tá? É incrível, né? Mas é pensamento colocado pela própria sociedade em que vivemos. Eu não estou dizendo para ninguém vai bater em ninguém, não. Mas tem que se culpar também o outro, porque ele não foi iludido. Ele não foi enganado. Mas vamos lá. Ao invés de sofrer, o que fez Moisés? Dar a carta de divórcio. Mas somente em casos de adultério. E aí, quando chega Jesus na terra, os homens, querendo atualizar a lei, perguntam para ele: é justo dar à mulher, como disse Moisés, uma carta de divórcio? Aí Jesus diz assim: sim, mas no princípio não era assim. Mas a dureza dos vossos corações levou a essa atitude de Moisés. Porque é melhor despedir a mulher do que apedrejá-la, do que tirar dela a oportunidade de continuar existindo e, quem sabe, no futuro, encontrar um homem, um espírito mais evoluído, que a tome por companheira e lhe dê o carinho, a proteção que ela precisa. Se não, pelo menos,
que em alguns casos ela possa voltar para a própria família. Né? O que nos países orientais não acontece. Né? Árabes, palestinos, islâmicos ainda tem uma mão muito pesada sobre as mulheres. E tem gente reclamando do Brasil. É uma tristeza. Mas vamos lá. Divorciados. Mas aí Jesus, que não é bobo, diz assim, mas só em caso de adultério. Porque senão, o homem que a tomar como esposa estará adulterando. E aquele que a despedir também. Porque ele sabia que, embora fossem judeus, tinha muita gente ali que depois ia reencarnar como carioca, brasileiro, que é malandro, gosta de dar um jeitinho nas coisas, né? Tem um que fez até uma música que há 7 mulheres para cada homem no Rio de Janeiro. Bem, então Jesus diz assim, não, se não for por adultério, não a despeça. Senão você é adúltero e o que assumir a sua mulher também será. Porque Jesus via a intenção no fundo dos corações. Então, quando a intenção é dar realmente às pessoas liberdade para contrair novos vínculos e ser feliz, o divórcio é uma lei humana que vem separar aquilo que separado de fato está. Porque se já não há amor, se não há respeito, se não há compreensão, não há casamento, não há união. União. Então é muito bom que a gente pense isso para não fazer pesar sobre nossos companheiros e companheiras do movimento espírita quando eles se desvinculam. Porque as razões para que o amor, entre aspas, acabe, vem a qualquer tempo. Quando são jovens e pouco tempo de casamento, podem vir muitos e muitos anos à frente. Ninguém sabe, na verdade, se encontrou nessa existência, por melhor que seja o outro, ou a si mesmo, a sua metade da laranja, né? Sua carne e unha. Então pode ser que ela surja. E aí, se a pessoa encanta e vai embora? Ela não era feliz ao meu lado. Faltava alguma coisa. Puxa, mas foram 35 anos, talvez 35 anos de amargura e não de união. Então nós temos que ser mais compreensivos nesse ponto. Bem, mas vamos falar um pouquinho agora das famílias? Família espiritual eu já comentei. Por laços espirituais, né? A carne ali não vai participar, embora não isente os espíritos de se unirem também por determinadas paixões. Mas e as históricas conhecidas hoje? As heterogêneas. Eu só reconheço como família a união estável entre um homem e uma mulher aos olhos de Deus. Casados aos olhos de Deus. Bem, e se não for casados aos olhos de Deus? For só casado à luz da justiça humana, sociedade, contrato social. Tem que valer. E se não casaram, mas são unidos e estáveis? Tem que valer. São heterogêneos, né? Bem, nós estávamos acostumados a esse modelo, porque naturalmente as coisas tendem a evoluir no sentido intelectual primeiro, e depois no campo moral. Então, intelectualmente, fomos também abraçando a ideia das famílias contemporâneas. E, dentre elas, famílias de um pai sozinho, de uma mãe sozinha, de avós que criam os filhos, sejam porque eles ficaram órfãos, com pais mortos ou com pais
irresponsáveis, tia que cria filho, sobrinho, outras famílias. Porque, na verdade, a família verdadeira é a união dos corações e não dos corpos. E aí chegamos a um tempo de discutir a questão das famílias homoafetivas, ou aquelas formadas por pessoas do mesmo sexo. E aí vem de novo a visão acanhada de se preocupar com o sexo que as pessoas têm ou que vão fazer. E alguns revivendo aquela questão antiga do sangue. Não adote, porque você não sabe o sangue que essa criança tem. Também vem questionar se uma menina criada por duas mulheres não vai virar lésbica também. Se um garoto criado por dois homens não vai se tornar homossexual, gay. Quem é que vai representar eles no colégio? Vai representar quem lhe fizer a lugar de pai e mãe. E a sociedade tem que olhar e procurar ver além das aparências. O espírita principalmente. Por quê? Por mais que seja difícil a gente entender, porque eu estou olhando para uma moça e ela se diz homem, estou olhando para o rapaz e ele se diz mulher, eu tenho que compreender a pessoa e não a aparência. Tem muito sujeito masculino, hétero, que no sentido de homem, honrado, humanitário, bondoso, sóbrio, não é homem. É um cabra safado, como a gente costuma dizer no Nordeste. E aí? Como é que fica? É nessa hora que as leis têm que se adaptarem para poder não deixar à margem das questões da sociedade essas pessoas. E os corações se desarmarem. O que nós vamos exigir, entre aspas, de uma família homoafetiva? Aquilo que se exige de todas as famílias: equilíbrio. Vacinem seus filhos, eduquem seus filhos, amem seus filhos, protejam seus filhos. Agora, na intimidade do lar e do casal, ninguém manda. Há muitos héteros que são mais repugnantes do que a ideia de duas pessoas homossexuais fazendo sexo. Falar nisso é uma coisa tão interessante, essa preocupação de como o outro faz sexo, que eu lembrei de uma companheira da casa espírita. Ela não está mais conosco, não. Ela me fez uma pergunta de foro íntimo que eu preferi responder para ela, primeiro sem gracejo, para ela não me entender que eu estava dando uma cantada nela. E segundo, porque foi inesperado. Ela falou que tinha muita curiosidade de saber como é que as pessoas gordas fazem sexo. Porque minha esposa é gordinha, eu gordinho, provavelmente. Eu não ia dizer para ela que quer saber como é que é, né? Que era isso que o mal queria. Eu não sou besta, ó. Esse é amigo desse, tá? Eu tenho de tudo, mas menos bondade. Então eu sei muito bem por onde as coisas caminham para derrubar a gente. Eu não sou uma pessoa equilibrada porque eu tenho virtudes. É porque eu tenho muito medo de falhar. Então eu me vigio. Mas vamos lá. Aí sabe o que eu disse para ela? Quando ela perguntou assim, eu tinha muita curiosidade de saber como é que as pessoas gordas fazem sexo. Eu falei assim, você já viu quando um caminhão para na cancela, vem o trem e pega o caminhão? É um desastre. Foi o que eu disse para ela. Cortei o assunto e fui embora. Eu não perguntei para ela como ela fazia, nem queria saber. Eu queria saber das minhas intimidades.
não é? Então é isso que a gente tem que observar. Há campos em que a gente não tem que entrar. Mas quando, como diz aqui uma mensagem que está aqui como humildes com Jesus, mas que alguém colocou, conheço muitos héteros que não honram sua família e muitos homossexuais que respeitam seu parceiro e são fiéis. Isso aqui é uma que fidelidade, amor, é coisa do espírito, não é do corpo. E mais uma vez eu digo, não importa a forma com a qual as pessoas se relacionem sexualmente. Isso é problema do casal, das pessoas. Não interessa a nós. O que interessa a nós é se elas amam. Mas aquele amor que é o sol que sustenta as almas, conforme a mensagem que tem a lei de amor do Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é que é importante. É isso que tem que ser perpetuado, né? É uma questão realmente moral. É moral acima de tudo. E espiritual porque esse amor que a gente tem, ele vai com a gente. O amor não é físico. No final do filme Ghost, o Sam diz para a Molly que o amor que a gente tem, a gente leva conosco. E é uma verdade. Quando a gente se encontrar do outro lado da vida, não haverá os corpos físicos, nem essas atrações que tem aqui. Mas eu vou amar as pessoas que eu amava antes. E com muito maior razão. Porque esse amor não vai ter as limitações. Alguém que gostava de mim aqui e que tinha por mim um afeto muito grande, mas tinha receio de me abraçar. Porque as pessoas vão levar a mal, vão vibrar ao meu lado, eu vou abraçá-las sem nenhum impedimento. Porque não estaremos mais tratando de questões humanas, mas de questões eternas dos espíritos. E o casamento na vida espiritual existe? Existe e se faz. Mas é pela união das almas. Se há possibilidade de se fazer uma reunião formal e declarar aquelas almas unidas, isso depende do plano em que a gente esteja. No filme A Vida Continua, ao final do livro, né, final do livro, final do filme, Ernesto Santini e Estelina Sérvia são convidados a se casar. Agora podem se casar. Porque é um amor espiritual. Redenção. Né? Agora é evidente que se eles reencarnarem como homem e mulher, terão um intercurso sexual, família, tudo como queriam. Vocês já imaginaram, depois de desencarnados, o reencontro de dois seres amorosos que eram Amélie Boudet e Allan Kardec? Como eles devem assim ter trocado aquela energia de amor que só os espíritos superiores têm? E felizes por cumprir uma missão. E não porque foram marido e mulher, homem ou mulher. Estamos precisando crescer, né? Porque nessa hora a gente sabe muito bem que, em relação às famílias, da doutrina espírita acolhe a todas que visem o progresso da sociedade, da humanidade e que elevam os espíritos. A carne, nada vale. Então, meus irmãos, eu espero que hoje a gente tenha feito uma reflexão, tá? Eu posso dizer sem dúvida nenhuma para Tatiana que o marido que ela tem hoje é a pessoa adequada a esse momento. Não é tudo que ela sonhava, mas é aquele que Deus enviou para ela. E se ela questionar intimamente, ela vai saber. Coloquei a Tatiana, como colocaria a Hélida, como colocaria a Érica, a Sheila, nós os homens, né? O Luiz, coitada da Solane. E aqueles que não ficaram ao lado de alguém e que vivem as vidas, têm outros amores. Né? A vantagem do amor é que é diferente do sexo. O sexo é sempre comprometedor e nem sempre aproxima as pessoas.
Mas o amor não. O amor é vinculante, mantém a gente preso ao outro eternamente. Podem mudar os mundos, podemos evoluir, mas estaremos presos uns aos outros pelos laços inefáveis do amor. O que eu queria colocar agora no final, a musiquinha, mas eu não consegui colocar, né? Mas eu gostaria de deixar aqui um pedacinho de uma delas, com uma declaração de amor a todos vocês que me ouviram e a todos os outros que depois, quando verem o vídeo, né, já gravado, possam aproveitar. Quando te vi, nem o céu, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Nem o perfume de todas as rosas é igual à doce presença do teu amor. O amor estava ali, mas eu nunca conhecia, pois que isso se revelou quando te vi. Muita paz a todos, que Jesus abençoe do fundo do coração e que a paz dele esteja entre nós. Vamos em frente, está chegando a hora da retomada das atividades, com os cuidados devidos, com a vigilância necessária, mas sem medo. Muita paz.